Um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sábado, dia 22 de março. Neste conteúdo de agora, eu quero conversar com vocês sobre tudo que aconteceu na quinta-feira no CT Lunier. Claro, a entrevista, principalmente do técnico Renato Paiva, ele falou algumas coisas importantes e que já envolve tudo que a gente vai conversar nesse conteúdo de agora, porque eu vou muito também falar sobre o jogo de hoje. Agora vai começar, né? Temos um amistoso hoje oficial no estádio Newton Santos, 4h15 da tarde, aberto ao público, Botafogo e Novo Horizontino. Quero falar também sobre essa partida, o que eu espero desse time do Botafogo hoje dentro de campo, o que pode acontecer, a provável escalação do Botafogo, talvez com novidades, né? Porque o Savarino está fora, temos algumas dúvidas, alguns desfalques, então quero conversar muito sobre essa partida com vocês também, mas eu quero pegar o gancho também e conversar sobre o Renato Paiva, a coletiva que ele deu na quinta-feira à imprensa lá no CT Lunier, que envolve essa partida de hoje também. Agora vai começar, né? Campeonato Brasileiro é semana que vem, mas hoje já é um amistoso aberto ao público e a gente vai poder avaliar esse time do Renato Paiva. Quero conversar sobre isso tudo, mas antes eu peço para vocês aquela moral. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Vou fazer uma live aqui hoje, hein? 7h30 da noite, sábado. Hoje vai ter live aqui no canal para a gente conversar sobre esse amistoso contra o Novo Horizontino. Então, o jogo é 4h15, vai acabar por volta das 6h15. Quando for 7h30 da noite, a gente vai estar aqui ao vivo hoje para conversar com calma sobre o time do Botafogo comandado pelo Renato Paiva. Olha, hoje, 4h15 da tarde, né, a bola vai rolar no estádio Newton Santos, Botafogo e Novo Horizontino, com transmissão do Sport TV. Então teremos uma transmissão lá no Sport TV em relação a esse amistoso do Botafogo. Vamos pegar um adversário que é o Novo Horizontino, um time bem interessante, forte, tá sempre brigando no Campeonato Paulista, tá sempre brigando na Série B para subir. Tem velhos conhecidos da torcida, como Luiz Oyama, entre outros jogadores. Então a equipe do Novo Horizontino é uma equipe bem interessante, que o Botafogo vai enfrentar hoje no estádio Newton Santos. É um adversário que vai dar trabalho, então é um bom teste antes do começo do Campeonato Brasileiro, que começa no domingo que vem contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então, apoio da torcida hoje. Quem for marcar presença no estádio Newton Santos vai para apoiar, incentivar, porque é o primeiro teste diante do torcedor. Olha, o que eu espero em relação ao time hoje? A gente tem que ter um pouquinho de calma, porque é um processo, tá? Então a gente tem que ir por partes. Cara, o resultado hoje não determina nada. É um amistoso, como eu disse. A equipe do Novo Horizontino não é qualquer equipe, é uma equipe que vai dar trabalho, bem treinada. Então o adversário do Botafogo hoje não é um adversário qualquer. Claro, o Botafogo é muito maior do que o Novo Horizontino, é um amistoso. A gente tem que ganhar, a gente quer ganhar, principalmente diante do torcedor do Botafogo, mas não determina. O resultado hoje não determina nada, porque tem alguns torcedores que são muito radicais. Então, se o Botafogo tropeçar hoje, já vou ver muita gente falando que o Renato Paiva não presta, que é fraco, que é ruim. Nada disso, gente. É um processo. Ele tem tempo aí trabalhando com a equipe para entrosar, para conhecer o elenco, mas hoje não determina nada. Então quero deixar isso aqui bem claro, porque é só o começo de um trabalho. Agora, o que eu espero ver do Botafogo hoje dentro de campo, as principais coisas. Um time melhor fisicamente,
do que vinha sendo no começo da temporada, entrosamento, principalmente por conta do tempo que ele está tendo para trabalhar com a equipe, quase um mês só treinando. Então a gente espera entrosamento também, melhora física, jogadas ensaiadas, um time organizado, uma defesa não tão exposta. Eu estou muito curioso também para ver alguns jogadores como Juan Cruz, o próprio Matheus Martins, para ver se vão melhorar, porque o começo de temporada não foi bom, principalmente para o Matheus Martins. Eu estou curioso para ver o Nathan Fernandes, o Santiago Rodrigues. Então eu espero basicamente isso do time. Então a gente pode analisar, pode até cobrar algumas coisas, mas com bom senso, né? Como eu disse, hoje não determina nada. Eu quero falar um pouquinho sobre a entrevista coletiva do Renato Paiva, que ele deu na quinta-feira. O treino foi aberto à imprensa lá no CT Lunier, e ele deu uma entrevista coletiva na quinta-feira, e eu ainda não tive a oportunidade de falar aqui no canal, e algumas coisas me chamaram a atenção que eu fiquei até um pouco mais tranquilo. Por exemplo, ele disse que o Botafogo, cara, jogando da maneira que ele quer, um time mais ofensivo, corre riscos. Então é difícil jogar assim, por isso ele fala, né? Atacar com muitos e defender com poucos. E a gente fica um pouco preocupado com essas falas, porque aqui no futebol brasileiro, cara, uma defesa exposta, principalmente Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, a tendência é tomar muitos gols e talvez até perder os jogos. Então a gente fica um pouco preocupado. Pô, ele vai atacar com muitos e vai defender com poucos. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele disse que esse jeito do Botafogo ofensivo de jogar é difícil jogar assim, por isso que ele ataca com muito e defende com poucos. Mas ele deixou claro que o time não vai ficar exposto, que tem um treinamento acontecendo para isso, para, por exemplo, você matar o portador da bola. Então, cara, o Botafogo, pelo que eu entendi das falas dele na coletiva, tem um treinamento específico para isso, que o Botafogo vai matar o portador da bola. Então, apesar que o Botafogo vai atacar com muitos e talvez defender com poucos, mas tem um treinamento para o time não ficar tão exposto como a gente está com medo que fique. Eu já conversei aqui no canal, vou repetir sobre o esquema posicional. Ele disse que pode ir mudando durante o jogo esse esquema. Claro, ele gosta de jogar de forma posicional, mas ele pode ir mudando o esquema durante o jogo. Isso depende das peças, as peças do time que vão fazer isso. Então eu fico um pouco mais tranquilo também, porque eu já falei aqui no canal, vou repetir. Para você jogar no esquema posicional, você precisa ter um time de muita qualidade, e um time, cara, que talvez não fique tão previsível. O Luiz Castro, ele era um técnico no Botafogo que jogava posicional. E na época do Luiz Castro, eu lembro que o Júnior Santos e o Vitor Sá, quando eles ficavam muito marcados, acabou o Botafogo. E as substituições do Castro eram as mesmas. Tira um ponta, bota um ponta. Tira um meia, bota um meia. Tira um atacante, bota um atacante. Era um time muito previsível, aquele time do Luiz Castro. E ele jogava de forma posicional. E esse é meu receio, ficar engessado nesse esquema. Então ele já deixa claro que durante o jogo ele pode ir mudando esse esquema tático dependendo das peças. Porque eu já falei aqui no canal também, vou repetir. O Botafogo contratou jogadores nessa janela, jogadores que fazem mais de uma posição. O Nathan Fernandes joga na ponta direita, ponta esquerda. O Santiago Rodrigues joga na ponta esquerda, joga como meia. O Arthur joga na ponta direita, joga por dentro. O Elias Manuel joga de centroavante, joga de ponta. Então o Botafogo contratou jogadores que são versáteis. Então isso faz que o técnico talvez não fique tão engessado em jogar de uma só maneira. Se ele fizer isso, ele vai estar errado. E aquilo que eu falei também, as substituições. Tirar um ponta, botar um ponta. Tirar um meia, botar um meia. Tirar um atacante, botar um atacante. Um time muito previsível. A gente não quer isso. E o Botafogo tem peças para que você consiga jogar de uma ou mais maneiras e não ficar engessado somente a um esquema tático. Então ele falou sobre isso também, eu fiquei um pouco mais tranquilo, tá? Cara, outra coisa, eu já falei aqui no canal também e ele falou isso na coletiva. Tudo que eu falei aqui ele acabou falando também. Ele falou que
os nossos pontas, o Santiago Rodrigues, o Arthur, eles serão mais meias do que pontas. A gente vai ter 3 meias praticamente por dentro. A gente vai ter o Santiago Rodrigues por dentro, a gente vai ter o Savarino por dentro, a gente vai ter o Arthur jogando por dentro, e quem vai jogar, quem vai abrir o jogo pelas pontas são os laterais do Botafogo. O Vitinho vai subir muito, o Alex Telles vai subir muito em determinados momentos dos jogos, até juntos. A gente vai ver o Vitinho e o Alex Telles subindo juntos. E ele falou isso também nessa coletiva na quinta-feira. E eu já tinha falado isso aqui no canal, que os laterais, eles vão abrir espaços ali. Eles que vão abrir o jogo, principalmente pelas pontas. E os nossos pontas serão meias, bloqueando ali por dentro, criando por dentro. Então, ele falou sobre isso também. E uma coisa que chamou atenção também, ele falou sobre o Igor Jesus, que ele quer o Igor Jesus mais dentro da área. E realmente, né, principalmente nesse começo de temporada, o Igor Jesus, ele estava saindo muito da área. Ele estava virando praticamente um meia, tendo que armar as jogadas. Com o Arthur Jorge ele fazia também de vez em quando. Então ele quer o Igor Jesus mais dentro da área. Então a gente vai ver a questão da aproximação, se a bola vai chegar. Eu tenho certeza que o Igor Jesus vai fazer muito mais gols. Ele falou também uma coisa que me chama atenção, que ele pode começar no 4-3-3 e daqui a pouco pode estar no 4-2-3-1, depende do adversário, o que o adversário tem a oferecer ao Botafogo. Claro, gente, isso tudo no discurso, né? Isso tudo na entrevista coletiva. Isso tudo, muitas dessas coisas a gente já vinha falando aqui no canal antes mesmo dele falar. Então, cara, no discurso tá bem bacana, eu até fiquei um pouco mais tranquilo, mas a gente quer ver na prática, a gente quer ver dentro de campo quando os campeonatos começarem, e hoje a gente vai ter aí um pouquinho desse Botafogo para a gente poder avaliar e conversar mais sobre essa estreia do Botafogo diante do torcedor para a gente poder ver. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Aí eu quero conversar com vocês sobre a provável escalação para hoje. Talvez teremos aí algumas novidades, porque o Savarino está fora, tem jogadores lesionados, tem jogadores que são dúvidas. Qual será o time hoje, na minha opinião? Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes peço para vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais conto com a ajuda de vocês. Lembrando que hoje, sábado, ainda teremos uma live 7h30 da noite, pra gente poder conversar com calma sobre esse amistoso do Botafogo. Aguardo vocês. Olha, eu quero falar aqui pra gente finalizar sobre alguns jogadores, por exemplo, o Marçal. Ele ainda está ali resolvendo partes burocráticas e o Marçal está fora hoje. O Danilo Barbosa, que teve uma lesão, o Danilo Barbosa está em transição, também não joga hoje. E temos ali algumas dúvidas, por exemplo, o Jefinho e o Nathan Fernandes treinaram durante a semana e talvez possam ser opções no banco de reservas, assim como o zagueiro Bastos, tá? Eu não acredito que o Bastos ele comece como titular hoje. Eu acho que o Bastos ele vai começar no banco de reservas, mas contra o Palmeiras eu tentaria colocar o Bastos como titular, tá? Eu acho que hoje, no amistoso contra o Novo Horizontino, quem vai ser o titular vai ser o Jair. Mas contra o Palmeiras, na estreia do Campeonato Brasileiro, eu tentaria colocar o Bastos na zaga. Então a gente pode ter as novidades do Jefinho, Nathan Fernandes e o Bastos hoje no banco de reservas. Lembrando que o Savarino vai ser desfalque porque ele está com a seleção da Venezuela nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Qual o provável Botafogo para esse amistoso de logo mais, na minha opinião? Eu acho que ele vai entrar com o goleiro John, lateral direito Vitinho, a dupla de zaga hoje Jair, Barbosa e na lateral esquerda o Alex Telles. Meio campo Gregory, Marlon Freitas. Eu acho que ele vai colocar hoje o Santiago Rodrigues por dentro, fazendo a função do Savarino. Eu acho que na ponta esquerda ele vai colocar o Matheus Martins, na ponta direita o Arthur e o centroavante hoje dentro da área
Igor Jesus. Eu acho que esse vai ser o provável Botafogo para enfrentar o Novo Horizontino, 4h15 da tarde, no estádio Newton Santos. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, bom sábado, boa sorte para o Fogão, boa sorte para o Glorioso. Terminou o jogo um pouquinho depois, tá? Às 7h30 da noite, a gente vai estar aqui ao vivo hoje, sábado, fazendo uma live para conversar sobre esse amistoso. Aguardo vocês. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.